Olá, estamos aqui mais um videocast do Grupo de Fígado do Rio de Janeiro, esse com a presença da professora Lenita e da professora Cíntia, as duas endocrinologistas aqui do Rio de Janeiro, e a gente vai discutir temas interessantes em obesidade e diabetes que vão estar presentes no dia a dia de quem trabalha com doença hepática gordurosa. Vou começar aqui fazendo uma pergunta para a Cíntia. Cíntia, a gente teve agora recentemente uma proposta nova de classificação da obesidade, de diagnóstico de obesidade, em que a gente pode avaliar manifestações, complicações da obesidade, para classificar melhor os pacientes. O que você achou dessa nova classificação? Qual a tua opinião? O que você acha que ela traz de pontos positivos e pontos negativos? E o que a gente deve esperar aí para o futuro? Vai ter alguma atualização? Ela veio para ficar? Obrigada, João, pelo convite. Obrigada a todos por estar aqui. Eu acho assim, é uma proposta que sim, é um avanço, porque precisávamos dessa discussão. A gente está falando de uma doença que há mais de 50 anos é classificada a partir de um critério clínico antropométrico, só peso corporal por altura ao quadrado, que é o IMC, é um dado que acaba sendo muito objetivamente, populacionalmente funciona, mas muito variável, com massa muscular, com percentual de gordura. E ela traz a vantagem de proposta com critérios clínicos. É importante falar que é uma proposta e sim vai vir com muitas atualizações. Então, o grande mérito, olhando o copo cheio da história, é que o IMC, o critério antropométrico, inclui sim o IMC, mas além disso ele permite a hipótese de, além do IMC, ele propõe um outro critério antropométrico que seja relação cintura-quadril acima de 0,85 para mulheres e 0,90 para homens, ou o critério de relação cintura-altura maior do que 0,5, ou o critério objetivo ali só da cintura acima de 102 para homens e 88 para mulheres. Então, ele propõe que seja usado o IMC mais um destes, ou dois desses independente do IMC. Então, você não precisa mais ter o paciente necessariamente com IMC acima de 30 para definir ele como possuindo um critério antropométrico. O terceiro desses critérios é justamente o que dependeria de exames e daí vai da disponibilidade do local, que é usar a bioimpedância ou usar a densitometria, e aí o ponto de corte vai variar conforme o método. A gente sabe que o ponto de corte para densitometria é um pouquinho acima para mulheres, 30% a 38%, para homens é 25%, e a bioimpedância é um pouco abaixo disso. Então, tendo o critério desses aparelhos ou o antropométrico, e dois antropométricos já são necessários para fechar o diagnóstico, ou finalmente um IMC acima de 30 com um antropométrico, eu tenho critério ainda relacionado com a antropometria, mas eu necessariamente, para ter a obesidade clínica, que é quando eles indicam o tratamento, eu tenho que ter uma manifestação clínica relacionada ao excesso de gordura corporal. Então, assim, esse paciente tem que ter algum tipo de componente clínico que seja resultado daquela adiposidade. E falando aqui para a parte que interessa a gente, em relação à doença, são 18 sistemas ou manifestações clínicas, são sinais e sintomas, então não são necessariamente doenças, e para caracterizar isso, no caso da MESALD, eles colocaram doença hepática gordurosa não alcoólica, ainda o nome antigo, com fibrose. E isso é a parte que deve ser talvez assim mais adaptada desse consenso, porque é uma proposta e precisa ser melhor definido, né? Vocês mesmos sabem o que é a fibrose, é o F2, é o F3, então faltou um pouquinho mais assim de assertividade. A gente entende que eles quiseram dizer MESALD, mas é importante saber que para o paciente lá com MESALD do consultório, a gente não depende mais do IMC para classificar ele, enfim, com critério clínico de obesidade e tratamento, inclusive medicamentoso. Eu acho que esse é o grande avanço. Legal. Desculpa se falei muito, mas é que o negócio é meio complicado mesmo. É uma leitura obrigatória, mas que vai ser ainda muito aprimorado, eu tenho certeza. Cíntia, legal a gente sair do IMC sozinho, né? Porque eu vou trazer aqui para os nossos pacientes, por exemplo, os pacientes com cirrose, eles podem ter ascite, edema de membros inferiores e falsear, por exemplo, o IMC. Mas, além disso, a gente vai ter... são propostas ferramentas de melhor avaliação corporal, além do IMC,
E também tem um lado legal que tem as ferramentas que são super baratas, que são as medidas antropométricas, e se o local permitir, se a pessoa tiver acesso a mais tecnologia, também está incluído o DEXA e medidas mais avançadas. Então, acho que isso foi bem interessante. E você acha que, através dessa classificação, a gente vai conseguir incluir mais pacientes no diagnóstico de obesidade e permitir ampliar o acesso ao tratamento? Essa é a parte do copo vazio, João. O próprio consenso várias vezes se repete falando que a classificação de obesidade pré-clínica e clínica é um contínuo e é difícil colocar esse ponto de corte para definir tratamento. Então, o objetivo de deixar critérios mais rígidos é porque a gente sabe que tem muitos pacientes com obesidade. É legal perceber que, pelo consenso, não existe mais sobrepeso, é obesidade pré-clínica ou obesidade. Então, o paciente, esse que você falou, né, da cirrose, ele pode sim ser um paciente classificado com obesidade, mesmo com IMC ali de 26, 27, mas o ponto principal é saber que na nossa prática clínica, assim, claro, a gente vai ter que selecionar os pacientes, mas você não vai deixar de tratar o paciente que está com obesidade pré-clínica, né? Ele não deixa de ter doença, então cuidado muito com essa nomenclatura. A gente entende que a proposta tinha os pontos positivos, mas do ponto de vista de prática clínica, entendendo que esse paciente tem o critério de adiposidade, trazendo ou não prejuízo clínico, é como a gente já faz hoje em dia. A gente deve continuar o tratamento, né? Assim, cuidar só com as nomenclaturas, senão daqui a pouco o paciente não vai receber tratamento, é dieta e exercício e volta daqui 3 meses ou 6 meses e a gente não faz mais isso, né? Se tiver critério, a gente vai tratar. E também que eu acho que toda essa movimentação trouxe um awareness, uma conscientização também para a gente olhar a obesidade não só pela medida antropométrica, mas pelas suas consequências, né, Lenita? Pelas complicações relacionadas à obesidade. Eu acho que isso é um ponto, uma bola dentro do... Exato. E eu acho que uma peculiaridade desse posicionamento publicado foi a participação também da sociedade não médica, né? Não profissionais de saúde, que eu acho que é uma demanda muito atual, né? do significado, do que é ter excesso de peso, se é uma questão necessariamente médica, tratável, né, Cíntia, que é uma coisa que se discute muito, né, até que ponto existe o estigma da obesidade, que eu acho que a gente tem que discutir nos nossos consultórios, e qual é a linha, né, que passa do estigma para realmente você dizer é necessária uma intervenção para diminuir mortalidade, morbidade. Então, a gente está nessa fase desafiadora, né, de reconhecer que existe uma questão social, né, na discussão sobre o papel da obesidade como uma doença, e eu acho que esse documento também veio em cima dessa demanda de se discutir. Toda pessoa com excesso de peso é doente, precisa ser abordado. Eu acho que foi um dos pontos importantes desse papel também, dessa publicação. Lenita, aproveitando aqui, vou mudar agora a pauta para a gente falar de também uma outra novidade que a gente já vem usando, que é uma atualização nos critérios diagnósticos do diabetes tipo 2. Então, a partir de agora, a gente está autorizado por diretriz a usar o TTGO de 1 hora no fluxograma do diagnóstico de diabetes tipo 2. Queria te ouvir sobre isso, quais as vantagens que você vê sobre isso. Conta para a gente, qual é o teu ponto de vista? A primeira coisa que precisa ser esclarecido é que, primariamente, o diagnóstico do diabetes ele é feito através da glicemia de jejum e da hemoglobina glicada. Não é para se solicitar o teste de tolerância à glicose oral como início do screening do diabetes na população adulta com suspeita ou fatores de risco para diabetes tipo 2. Então, uma coisa importante da nova diretriz é estabelecer um corte de idade menor do que havia antigamente. Então, hoje em dia, universalmente, todo adulto com idade maior ou igual a 35 anos deve ser rastreado para o diabetes, mesmo que assintomático. E como é que é feito esse rastreio inicial? Idealmente, é solicitar glicemia com 8 horas de jejum, não ultrapassando 12, entre 8 e 12 horas de jejum,
com coleta em frasco adequado. A gente tem que lembrar que, às vezes, a coleta do sangue feita em frasco sem estar fluoretado, por exemplo, há um consumo in vitro da glicose. Isso tem que ser chamado a atenção também, a forma como vai fazer esse diagnóstico. É glicemia plasmática, coletado num plástico adequado entre 8 e 12 horas de jejum. Idealmente, é que em locais que tenham condições que se faça, juntamente no mesmo exame de sangue, a glicemia de jejum e uma medida de hemoglobina glicada. E aí, o que fazer com esses dados? Bom, aí que começa o fluxograma. O que é considerado não diabetes e não pré-diabetes ou hiperglicemia intermediária, que nós usamos como sinônimo, tá? A Organização Mundial de Saúde e a Federação Internacional de Diabetes considera o nome hiperglicemia intermediária e aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Americana de Diabetes considera o termo pré-diabetes, que a gente acha que tem uma força maior de compreensão. O que é isso? Bom, normal, uma glicemia de pessoas que a gente considera que não tem risco, nem tem diabetes tipo 2, é uma glicemia de jejum menor que 100, ou seja, até 99, e uma hemoglobina glicada feito pelo método padronizado, que é o HPLC, menor que 6,5. Tá? Agora, tem essa hiperglicemia intermediária. Entre 100 e 139 em jejum da glicose é considerado pré-diabetes. Deve ser confirmado isso. Entre a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, pré-diabetes ou hiperglicemia intermediária. Já aquela pessoa que tem hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5 e glicemia maior ou igual a 126, ela já tem um diagnóstico de diabetes, para por aí a investigação. Tá? Se ela fez só uma glicemia com critério para diabetes, a hemoglobina glicada normal ou não foi feita, deve ser repetida essa glicose em jejum. E o contrário, se ela tem só hemoglobina glicada alterada, a glicemia de jejum não foi feita ou não está alterada, deve-se repetir a hemoglobina glicada para se confirmar o diagnóstico de diabetes. Tá? E aí, aonde entra o teste de tolerância à glicose aí? O teste de tolerância à glicose entra nos seguintes casos. A gente tem que avaliar aquele indivíduo que tem fatores de risco, tá? Ou aquele indivíduo que cai dentro do critério de glicemia de jejum, de glicemia, hiperglicemia intermediária ou pré-diabetes. Então, essa pessoa vai ter a indicação de fazer o teste oral de tolerância, teste de tolerância oral da glicose oral, que é o novo termo, TTGO, teste de tolerância à glicose oral. Isso é novidade por quê? Porque nós agora estamos preconizando, ao invés de fazer esse teste de tolerância oral com uma medida de glicose 2 horas após, estamos preconizando que se faça uma glicemia 1 hora após. Baseado em que isso? Baseado no fato de vários estudos populacionais de acompanhamento de vários anos mostraram que esse valor da glicemia de jejum, da glicemia 1 hora após a sobrecarga com 75 gramas de glicose anidra, ela se associa mais ao risco de desenvolvimento de diabetes. Então, ela dá um critério melhor e mais precoce do risco dessa pessoa vir a desenvolver diabetes, a pessoa que vai ter hiperglicemia intermediária. E que valor de corte é esse? 155. Tá? Então, o indivíduo que tem uma glicemia 1 hora após a sobrecarga com 75 gramas de glicose anidra, se tiver esse valor entre 155 e 208, ela é considerada como pré-diabético. Se ela tem um valor de primeira hora acima de 209, maior ou igual a 209, é critério de diabetes. Para a gente dar o diagnóstico de diabetes, os exames precisam ser confirmados, não basta um exame só. Tá? Então, se confirmar o exame que deu alterado, ou a glicose em jejum, ou a hemoglobina glicada, ou a glicose 1 hora após a sobrecarga. Devem ser confirmados. No paciente que tem hiperglicemia intermediária ou pré-diabetes, não é necessário confirmar. Tá? E isso vai trazer o que para a gente? Primeiro, um diagnóstico mais precoce,
tá? Do risco dele desenvolver diabetes, o que pode fazer a gente individualizar e determinar quem precisa fazer alguma abordagem medicamentosa, por exemplo, e sempre de estilo de vida, quando são pessoas que têm fatores de risco que podem ser modificáveis. Legal, Lenita. E também um ponto, talvez, assim, prático, é que o teste em 1 hora ele é mais rápido, ele sobrecarrega menos os nossos laboratórios, o paciente não precisa ficar lá esperando 2 horas, além dele ter um desempenho até melhor, né, do que o de 2 horas, com as características, inclusive com características prognósticas, né? Para diagnóstico do diabetes, comparado 1 hora com 2 horas, eles foram semelhantes, ou seja, não é inferior usar o de 1 hora. E para detecção de pré-diabetes, foi superior o de 1 hora. E tem essa questão importante, que é um teste com mais praticidade. O paciente não precisa ficar 2 horas aguardando no laboratório para realizar a segunda medida. A sobrecarga de glicose anidra continua de 75 gramas, não muda nada, só mudou o tempo do teste. Exatamente, 75 gramas de glicose anidra. Existe, nos maiores dos laboratórios, até é importante saber que aqui no Brasil se costuma colocar teste com destrozol. Não é o destrozol não seria 75 miligramas, 75 gramas é uma quantidade maior. A gente tem uma substância chamada glutol, que eu não sei em todo o Brasil, mas no Rio de Janeiro, em vários locais do Brasil, é o que está sendo utilizado e é 75 gramas de glutol. Mas destrozol não é, não. E a gente pode pedir assim, ó, TTGO, que é o nome mais correto, 75 gramas, 1 hora. Está feito o pedido. Exato. Pronto. Eu queria muito agradecer a presença da Cíntia e da Lenita aqui, trazendo um pouquinho do conhecimento de síndrome metabólica para a gente, diabetes, obesidade, porque no dia a dia a gente precisa muito lidar com essas doenças, dado o fato de que a gente trabalha com pacientes com doença hepática gordurosa. Até o próximo.